Salve Alteza, seja muito bem-vinda para este canal. Já chegando, compartilhando esse conteúdo, se inscrevendo no canal se você ainda não está inscrita e também deixe seu like e o seu comentário. Se você seguir esses 4 passos, já vai me ajudar muito, fazer com que esse conteúdo chegue a cada vez mais pessoas. É o seguinte, esse vídeo foi produzido para que você consiga estudar com mais eficiência. O que eu quero dizer com isso? Muitas pessoas têm dificuldade de aprender, principalmente depois dos 25 anos. O nosso aprendizado, ele precisa ser ativo. É diferente de quando nós éramos crianças. Quando nós éramos crianças, a gente aprendia de forma passiva. Tudo que acontecia ao nosso redor, de forma muito rápida, o nosso cérebro conseguia captar, conseguia integrar isso ao nosso centro de memórias. Então as crianças, elas aprendem muito rápido porque elas ainda estão na estrutura do aprendizado passivo. Aqui é para você, principalmente para você que tem mais de 25 anos e quer ler mais, e não só ler mais, como aprender mais. Eu vou compartilhar com você esse método que funciona para mim. Então vamos lá? Para quem não me conhece, eu sou Tati Sacramento, comunicóloga, trabalho com marketing pessoal, comunicação de marca e personal brand. E aqui neste conteúdo eu vou compartilhar com você essas 5 etapas e alguns bônus. E atenção, tá? Tem um bônus que eu vou liberar aqui nesse vídeo hoje que é completamente inusitado. Então, assista até o final para que você entenda e não só entenda, como aplique na sua vida. Vamos entender uma coisa. O nosso cérebro, ele aprende muito por categorização e associação. Quando a gente fala em aprendizado ativo, significa você se esforçar para aprender. Significa você criar uma ordem de execução para esse aprendizado. Aqui eu vou compartilhar com você uma metodologia que é baseada na memória heurística. Eu vou dividir as categorias em 3. Eu sugiro que você não passe de 3 categorias para que não fique um processo mais complexo, mais prolixo, mais difícil de você realmente aplicar. A primeira categoria é vida. Fica com essa informação aí. A segunda categoria é profissional. E a terceira categoria eu coloco como dados/pesquisa. Vida, gente, é todo conhecimento, todo conteúdo que eu posso aplicar na minha vida pessoal, nos meus relacionamentos, que possam me ajudar como ser humano. Então, eu faço questão de, na medida que eu estou lendo, eu começar a fazer a associação entre essa informação com o meu cotidiano, com esse objetivo de melhorar os meus relacionamentos, o relacionamento comigo mesma. Então, isso para mim é extremamente importante. Essa categoria, para mim, é extremamente importante. A segunda categoria é profissão. Não somente os livros técnicos te ensinam sobre a sua profissão, porque afinal de contas, uma das grandes habilidades que nós temos que desenvolver para nos potencializar com relação à nossa profissão é o quê? A nossa comunicação. Então, não se atenha somente a livros técnicos para que você consiga crescer na sua profissão, para que você consiga acessar informações para o seu fazer, o seu servir, a sua função. Tenha na sua mente, no seu radar, na sua estrutura de aprendizado, livros também de ficção, por exemplo. E na medida que você for lendo este livro, você sempre se perguntar: essa informação, esse diálogo, essa frase, de alguma forma eu posso trazer para a minha profissão, para tornar o meu fazer mais compreensível para mim e para os outros? Quando você fala de profissão, essa categoria, você precisa, lógico, né? Se atentar aos livros técnicos, digamos que deve ser aí 90%, 80%,
de livros técnicos, informações técnicas, artigos, etc. Mas também quando você ler o livro, que é o que eu vou sugerir aqui também em um outro momento, um livro de ficção, um livro de psicologia, enfim, de desenvolvimento humano, você consiga também ter essa noção de associar com o seu fazer profissional. E a outra categoria é a categoria dados e pesquisa. Por que isso é importante? Porque o nosso cérebro, ele tende a dar legitimidade para aquilo que é racional também. Principalmente que nós estamos trabalhando aqui com o nosso lado racional, com o córtex pré-frontal. É a região, na verdade, que trabalha a cognição, a nossa capacidade de aprendizado. Dados e pesquisas vão fazer com que você entenda por que você tem que aprender determinado assunto. Então essa categoria, ela tem que estar presente, ou pelo menos é isso que eu sugiro. Tati, eu posso dividir em outras categorias? Sim, você pode dividir em outras categorias, mas como eu já te disse, é importante que você não passe de 3, para que você não torne esse processo de categorização e associação complexo. Perfeito? Tá me seguindo aqui? Aqui nos comentários se você está conseguindo acompanhar, se você está conseguindo entender. E não esquece, por favor, de dar like, que isso é muito importante. Pelo menos dá like. Vamos continuar, se ajeita. Nessas 3 categorias, é importante que você use cores diferentes. Então, por exemplo, na categoria vida, eu uso a cor azul. Na categoria profissão, eu uso também a cor verde. E na categoria dados e pesquisa, eu uso a cor morado, que em português é violeta, essa corzinha, lilás, porque é uma cor que eu gosto. Mas você escolhe as suas cores. Eu sugiro que você use sempre essas cores primárias. Por quê? Porque o cérebro ele está mais familiarizado. A gente vai falar mais sobre familiarização aqui, mas é importante usar as cores primárias. Quais são as cores primárias? Verde, azul e vermelho, além do preto e do branco. Ah, e o amarelo também. Por que eu uso a lilás? Porque a lilás é uma cor que eu gosto e normalmente, para que um assunto ele não seja tão tenso, chato, eu coloco a cor lilás, que é uma cor que eu gosto, para ter o contraponto do assunto que eu não gosto. Então, eu busco aí um equilíbrio. Lógico que é uma opção minha, você faz como você realmente entender que é melhor para você. Vou começar a ler um livro. O que é que eu preciso fazer? O que é que eu faço? Eu separo alguns materiais. Que materiais são esses? Post-its, canetas coloridas ou marca-textos, certo? E eu tenho esse marcador de páginas, tá? Ele é bem baratinho, vende em papelaria, vende na internet, na Amazon, e ele vem com várias cores, perfeito? Você vai precisar também de um caderno ou algo que eu aprendi no pré-vestibular, que é utilizar as fichas técnicas. Quando eu fiz gastronomia também, a gente trabalhava muito com isso, com essas fichas técnicas, e isso ajudava bastante. E eu tenho aqui na minha mão essas fichas técnicas, tá? Que você, inclusive, ou você compra um gavetão para categorizar esse conhecimento, você vai entender como você vai usar, ou você compra essas pastinhas, e aí você pode ir identificando. Eu não uso mais isso, tá, gente? Mas você que está começando agora, por favor, é importante você usar para melhorar a sua escrita. Eu uso muito mais hoje o caderno, porque depois do caderno eu tenho um outro passo, que é digitalizar tudo aquilo que eu coloquei no meu caderno. Mas, de repente, você não é aquela pessoa de digitalizar. Você vai colocar na sua ficha técnica e vai categorizar, e até o final desse vídeo eu vou explicar para você como é que você pode fazer isso. Perfeito? Mas é importantíssimo a escrita. Então, você já escolheu o livro. E aí, agora, nesse momento, se ajeita nessas 3 etapas. Presta muita atenção. Você vai, na medida que você ler o livro, você vai escrever os seus insights,
sobre o livro, tá? Mas a partir da sua interpretação. Fazer as anotações enquanto ler é o primeiro passo. O segundo passo é você revisar o que você anotou. Então, terminou de ler o capítulo do livro, por exemplo, você vai pegar todas as suas anotações e vai revisar. Perfeito? E o último passo é anotar e categorizar. O cérebro, ele atinge a sua eficiência na medida que ele percebe que há uma familiarização de um movimento, uma familiarização de uma ação. Então você precisa repetir algumas vezes determinadas ações para que o seu cérebro se familiarize com aquilo e a partir do momento que você vai fazendo, ele não crie atrito. Você vai diminuindo o atrito na medida que você repete. Isso para a leitura, isso para o aprendizado e isso para a vida. É assim que se cria hábitos. O hábito ele só é criado a partir da repetição. Por quê? Porque a repetição cria familiarização. Existe uma habilidade executiva que é muito importante nesse processo. Se chama metacognição. É a retroalimentação entre a consciência e a autoconsciência. Na medida que você segue esses passos, você promove esse processo de consciência e autoconsciência. Quando você consegue ler um livro, ou seja, você está tendo consciência do livro e você ativa a autoconsciência para compreender o livro, para aplicar o que você ler no livro na sua vida. Isso é uma habilidade poderosíssima de metacognição que nós precisamos desenvolver. E a gente desenvolve como? Repetindo através do aprendizado ativo. Essa habilidade ela é extremamente importante, por quê? Porque ela vai ampliar os seus níveis de associação. E quando você amplia os seus níveis de associação, o que é que você faz? Você aprende mais rápido. Você consegue realmente tirar a informação da memória de curto prazo para uma memória de longo prazo. Essa memória de longo prazo, minhas altezas, se ajeita que isso é importante. Ela é responsável para momentos cruciais em nossas vidas, para tomadas de decisões, ou seja, momentos importantes. Se você não segue esse processo, você tem maior dificuldade de aprender, porque você guarda este aprendizado na memória de curto prazo. E o nome já diz, você vai esquecer. O que nós queremos é que essas informações importantes nessas categorias na nossa vida, elas fiquem ali na memória de longo prazo. Que a gente consiga realmente ter em mãos esta memória para que a gente viva e faça a nossa vida e viva a nossa vida de forma significativa. Ler, anotar, estudar, revisar e aplicar. Esta parte da aplicação é muito importante, porque é neste momento que você vai ter que, de alguma forma, associar isso a fatos, circunstâncias, acontecimentos na sua vida. Eu vou deixar aqui um parêntese bem importante. Um exemplo. Quando você começar a ler um livro, pense em algo na categoria vida que você quer resolver. Seja algum problema de
relacionamento, seja algum problema específico no trabalho, que dependa de suas habilidades, gestão de emoção, algo específico da sua vida. Por quê? Porque quando você começa a ler, você precisa fazer essa associação. Como isso pode ajudar nesta problemática específica da minha vida? Tenta sempre colocar o cérebro nessa posição de pensamento crítico. Porque é isso que vai fazer esse movimento ativo, é que vai fazer com que você consiga efetivamente ter um aprendizado eficiente, um estudo eficiente. Anotar, estudar, revisar e aplicar. Quando tomamos consciência, ficamos mais atentas. Olha o que estava escrito neste livro aqui, que eu estava lendo para vocês, e como eu já fiz uma associação com o tema desse vídeo. Sobre o que eu falei sobre metacognição. E você tentar associar realmente a sua consciência com sua autoconsciência. O que você está lendo com o que acontece no seu entorno. Trazer esse último aspecto para o nosso cotidiano é muito importante. Eu vou dar um exemplo com relação ao aprendizado do idioma. Se você está aprendendo uma nova língua, é importante trazer isso para o seu cotidiano. Inclusive, você pode colocar essas novas palavras que você está aprendendo ou que você quer aprender, etiquetando objetos na sua casa, no idioma em que você está aprendendo, traduzindo para o idioma que você está aprendendo, tá? Mesa, table, coloca lá o etiqueta escrito table, ou seja, você tem que trazer isso para o seu cotidiano, para que você aplique para o seu exercício diário. Se você não traz para o seu exercício diário, você vai ter mais dificuldade de aprender. Por isso que é tão importante a associação nesse aspecto. E aqui eu vou trazer alguns bônus, e o último bônus, como eu falei para você, é inusitado. Mas dentro desse processo de ler, de anotar, de estudar, de revisar e de aplicar, eu vou trazer alguns bônus para que você consiga realmente tornar isso efetivo no seu dia a dia. Quando você estiver anotando, por exemplo, escreva ou desenhe imagens, pode ser do seu jeito, da forma como você consegue desenhar. Mas faça associações com objetos, com algum tipo de ilustração, porque o cérebro ele vai conseguir memorizar melhor, tá? Com setas, com bolas, com balões, enfim. Eu faço isso de forma cotidiana. A outra coisa que você pode fazer no quesito aplicar, eu já falei, que é de repente, se você, por exemplo, está trazendo para o seu cotidiano o aprendizado de uma nova língua, coloque etiquetas nos seus objetos da sua casa. Mas também, como eu já disse no exemplo, traga questões da sua vida que você possa conseguir, através dessa associação, você possa conseguir levantar respostas para dúvidas da sua vida cotidiana. E no momento que você estiver revisando, revise como se você estivesse explicando para alguém. Principalmente se for um conteúdo técnico que eu preciso trazer para o meu fazer profissional, o que eu faço? Eu crio apresentações de PowerPoint, como se eu fosse apresentar aquilo para alguém. Inclusive, essas apresentações de PowerPoint realmente se transformam em aula. Por sinal, eu vou fazer um jabá aqui nesse vídeo, tá bom? Então, seguimos! Antes de compartilhar com você o bônus inusitado, eu gostaria também de levantar e deixar realmente assim, ó, timbrado no seu cérebro um hábito que é muito importante. Gente, dormir é muito importante. Você ter as suas 7, 8 horas de sono é muito importante. Por quê? Porque é neste momento que um líquido que se chama licor encefalorraquidiano,
ele vai passar no seu cérebro e é realmente uma limpeza que ocorre no seu cérebro, de verdade. Isso já foi captado em testes com cefalogramas, em máquinas que realmente puderam filmar a atuação desse líquor encefalorraquidiano. E sabe por quê que é importante que você durma? Porque é neste momento que essa faxina ocorre no seu cérebro. E essa faxina é importante, porque ela vai limpando as toxinas e também vai te ajudar a fixar o conhecimento que você absorveu durante os seus estudos. E, finalmente, o bônus que eu falei para você, que era um bônus inusitado. Se você não faz atividade física, está na hora de começar a fazer, ou pelo menos levar a sério esse hábito. Atividade física intensa, pode ser uma musculação intensa, um aeróbico, na esteira. Leve alguma coisa para você ler. Por quê? A atividade física, ela trabalha diretamente no seu hipocampo. Esse centro de memória tão importante que fica no nosso cérebro, é como se ele se alargasse, é como se ele criasse uma expansão, é como se ele crescesse. Então, se ele cresce, ele vai ter mais espaço para absorver conhecimento, absorver informação. E é por isso que essa dica é inusitada. Durante atividades físicas intensas, você aumenta aí entre 20 a 30% o seu potencial de aprendizagem. E não só isso. Antes de você ir treinar, se você tiver alguma coisa importante, difícil para estudar, estude antes do treino. São essas duas orientações. Ou você estuda antes do treino e vai treinar, ou você estuda ou ler durante o seu treino de alta intensidade. Eu levo sempre o celular, eu tenho livros no meu celular e entre um descanso e outro de uma série, que é de 1 minuto, 1 minuto e meio, eu leio alguma coisa. Quando eu chego em casa e realmente coloco ali, me sento para escrever, para anotar, e eu percebo que eu lembro de muita coisa. Lembrando que as anotações devem ser a sua interpretação do que você estudou. A gente vai lembrar aqui que comunicação e pensamento crítico são duas habilidades que vão ser realmente importantes a partir de então, principalmente com o advento aí da inteligência artificial, das novas tecnologias. Esse foi um estudo que foi, inclusive, divulgado pela Universidade de Oxford. É muito importante que você trabalhe essas duas habilidades e não existe uma possibilidade mais eficiente do que você trabalhar essas duas habilidades do que estudando, do que aumentando a sua capacidade de aprendizado. E aí eu vou deixar um jabá aqui para você. Aqui embaixo, no box de informação, tem um curso completo de memória e aprendizado, com ferramentas mais refinadas para que você consiga absorver o conhecimento de forma efetiva, colocando esse conhecimento ali na memória de longo prazo. E mais, quando você consegue fazer isso dentro desse curso de memória e aprendizado e metacognição, eu vou te mostrar como você transforma o conhecimento em conteúdo que vende. Você pode sim transformar conhecimentos de livros, de artigos em realmente venda. Você pode vender os seus serviços. E dentro desse mini curso eu te ensino como transformar este conteúdo em aulas que você pode sim vender, que você pode sim ter como fonte de renda. Perfeito? Porque conhecimento é importante pra gente, mas quando a gente compartilha, é também importante para a sociedade. Você pode compartilhar o seu conhecimento e sim ter uma renda através disso. Então, se você está interessada, vai aqui no box de informação ou nos comentários que eu vou deixar o link para que você consiga aderir e começar esse curso, que é um curso rápido, de 18 aulas, e que você consegue já aprender de forma eficiente. Espero que você tenha gostado das orientações que eu passei aqui para você.
Coloque em prática para que você consiga realmente ver os resultados positivos. E obrigada pela sua companhia, muitíssimo obrigada por estar aqui comigo até agora. Me queira bem, porque isso só vai fazer bem ao seu coração, carinho e força. E não esqueça, nunca, jamais, que a fórmula é você. A gente se vê no próximo vídeo e terça-feira nós estamos de volta. Mas me segue lá nos outros canais que eu vou estar lá te esperando. Me diz aqui nos comentários se você gostou desse conteúdo. Se gostou, claro, compartilha. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.